eu tenho assim feito alguns estudos e aí o pastor disse, Cédric, que veja um tema que você possa trabalhar com o pessoal, que não seja tão longo e que possa ocupar aí o espaço da EBD no domingo, no segundo domingo que eu vou estar ausente. E eu tenho, assim, constantemente revisitado esse texto e, assim, sempre que eu posso eu leio e sempre que eu lembro ele vem na minha mente. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer um esboço em cima ou uma introdução somente. Não é impossível no tempo que a gente tem, e inclusive são 3 capítulos, então não dá para a gente fazer um mergulho tão profundo, mas a gente consegue fazer algumas observações em cima do Sermão do Monte, né? O sermão daquela manhã, aquela manhã maravilhosa, e a minha intenção aqui hoje é fazer só uma introdução ao Sermão do Monte, lá em Mateus 5, de 1 a 3. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, lá em Mateus 5, a partir do versículo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 3, e aí nós vamos tecer algumas considerações sobre esse sermão e sobre o que estava acontecendo. Por que eu falei que é uma introdução? Porque justamente o sermão ele vai se estender por mais capítulos, né? Então nós vamos pegar só o início mesmo e a partir dali nós estaremos trabalhando, fazendo algumas coisas, contextualizando. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos muitas vezes os pregadores eles trazem uma parte do texto do Sermão do Monte e muitas vezes nós sabemos aonde aquilo está acontecendo, o que estava acontecendo naquele tempo, o que estava rolando ali quando Jesus vem e prega aquele sermão naquela manhã. Então, eu creio que fosse uma manhã, né? Mas a ideia aqui justamente é essa, é só fazer uma breve introdução. Tá bom? Ninguém vai estender, porque como eu já falei, são 3 capítulos, né? O 5, 6 e o 7. Mas eu já sugiro a todos vocês que vocês leiam, se vocês já leram, releiam, se leram, releiam, e se leram, releiam, tá bom? O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o sermão que Jesus prega, ou quem sabe o primeiro sermão que ele prega, né? Ele começa ali o ministério dele. Então eu vou pedir que 3 pessoas, e aí eu gosto de nominar porque fica mais fácil, né? Então, Jackson, versículo 1, por favor. Versículo 1 do capítulo 5. Capítulo 2, Tiago, por favor. Desculpa, versículo 2, Tiago. Capítulo 3, desculpa, versículo 3, Esdras. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pronto. Então a gente vai só posicionar, vamos parar aí e vamos trabalhar essa introdução. Eu tentei dividir. Então eu tentei dividir em uma introdução rápida. Depois eu coloquei uma posição dentro da história em 3 contextos: o bíblico, o político e o religioso. E para finalizar, a gente fala um pouco de quem era o pregador. Tá certo? Então, essa é uma introdução, é uma divisão que eu pensei, baseada em alguns autores que eu li, e baseado também no que a Bíblia nos mostra, para a gente tentar distribuir a introdução somente. Tá bom? Esses 3 primeiros versículos que ele fala, e uma bem-aventurança, que é os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, a gente vai dar só uma pinceladinha nela. Tá bom? Mas o ideal aqui é que a gente pense nessas três dimensões aí. A introdução, depois da introdução, a gente pense em alguma coisa, o que estava acontecendo nesses 3 contextos, que seria o contexto bíblico, o contexto político e o contexto religioso daquela época. E aí lá no final nós vamos falar também, não vamos nos delongar muito, mas falar um pouco sobre quem era o pregador, né? E aí vocês, num próximo momento, ou quando se dedicarem à leitura dos próximos capítulos, ou do restante do capítulo 5, mais o 6 e o 7, vocês vão perceber que há uma mudança na visão daquele povo que estava vivendo ali. Há uma mudança na cultura daquele povo que estava vivendo ali. Há uma influência do cenário político que estava acontecendo naquele momento. Há um contexto bíblico para tudo aquilo que estava acontecendo ali.
tá certo? Há um contexto religioso, havia ali uma série de características quanto à religiosidade, à religião daquela época, que são muito importantes para o que Jesus vai falar nesse sermão. Então, ele não acontece o sermão assim, não. Ele acontece dentro de todo um pano de fundo, né? Acontece dentro de todo um cenário que já vinha persistindo aí por algum tempo. Então a intenção aqui é justamente essa. É quando nós, em outras oportunidades, tivermos a oportunidade de ter um sermão baseado dentro do Sermão do Monte, ou de um trecho desse sermão, nós entendamos o que aconteceu, o que estava acontecendo e o porquê que a gente traz aquilo e porquê que é tão atual esse sermão. Por que ele é tão contemporâneo, por que ele está tão assim incrustado nas nossas vidas hoje. Já que ele foi proferido há 2.000 anos atrás. Há mais, né? A gente está em 2016, né? Então, há mais de 2.000 anos atrás. Né? Quando Jesus vem, ali ele estava iniciando o ministério, é isso que nós vamos conversar aqui. Então, lembrem sempre disso. Ele não acontece por acontecer. Jesus não fala ali naquele momento por falar. Mas Jesus fala porque existia todo um pano de fundo, como eu já falei, para que aquilo estivesse acontecendo. Então, Mateus 5... 1 a 3 seria só o trecho inicial para a gente não vai entrar e mergulhar na bem-aventurança que entra nesse texto, mas a gente vai dar uma pinceladinha nela, tá bom? Agora eu entendi, Kaique. Demorou, mas eu entendi. Então, gente, olha só. Para a gente fazer uma introdução, uma análise introdutória do Sermão do Monte, é necessário que a gente faça uma análise partindo sempre do geral para o particular. Foi por isso que eu coloquei ali. Uma abordagem do geral para o particular. A gente tem que olhar o todo do sermão, por isso que eu convido, eu vou insistir, vocês vão ver que eu vou ficar falando isso aqui até a gente sair daqui, provavelmente, mas que vocês leiam e façam a leitura depois do 5 todo, do 6 todo, do 7 todo. Quem já leu, repita. Né? Repita. Tá bom? Então, qual é a ideia aqui, gente? Que a gente não particulariza o sermão. Não olha só para aquele ponto ali, mas entende, parte do geral, inclusive do geral de todos os evangelhos, de todas as cartas de Paulo, lá das cartas de Pedro, de João. A gente tem que partir do geral e aí depois ir mergulhando ponto a ponto, e mergulhando item a item que Jesus vai colocando. Então a gente não deve e não pode tratar esses ensinamentos de Jesus de forma particularizada. Tirar o cara de lá, isso até virou, não sei se já virou ou não, um jargão, né? Texto fora do contexto é um pretexto para a heresia, e a gente fica falando isso. Mas isso acontece aqui. Vocês vão perceber que isso acontece aqui se você partir do particular para o geral. Mas quem diz isso aqui é um autor que muitos aqui conhecem, que é Lloyd Jones. No início do livro dele, que é um compêndiozão assim, sobre o Sermão do Monte, ele vai falar justamente isso. Olha, não partam do particular para o geral. E ele faz uma analogia assim, talvez você se perca num bosque por causa de uma árvore. Né? Então ele diz, olha para o bosquezão, não olha só para a árvore. Então é isso que ele está dizendo aqui, não olha só para o que está particularizado no sermão. Porque vocês vão ver que caminhando nos capítulos do sermão, nos capítulos e nos vários versículos do Sermão do Monte, você vai perceber que há instruções particulares, mas que não devem ser tiradas, primeiro, do contexto e segundo, olhando o evangelho como um todo. Tá certo? Porque senão acontece um pretexto para que haja uma heresia. E essas heresias, o que normalmente acontece quando há uma heresia ou uma coisa ou uma verdade distorcida, né? Que não é verdade. É que era baseada em algo que é verdadeiro, mas a pessoa olhou tanto para o particular daquilo ali, que ali ela destoou do restante. E aí automaticamente aquilo ali torna-se uma heresia. É uma forma bem interessante de observar isso é se alguém, por favor, leia o versículo 5, Mateus 5:8. Só para a gente pontuar. O Kaique está com um microfone aqui. O Esdras, que está aqui na frente, nos ajuda, né, Esdras? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Desculpa, eu me equivoquei aqui. Deixa eu só pegar o versículo certo.
Desculpa, gente, é o 5:3 realmente. É bem-aventurados os pobres de espírito. Desculpa, eu só coloquei aqui 5:8, mas é o 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, a gente para aqui rapidinho nesse versículo. E desse versículo aqui partiu, olha só, partiu uma ideia errada sobre quem são esses pobres de espírito. Olha só, como você tirar, o que eu quero dizer? O particular do geral. Alguns conhecem, outros devem ter vindo da tradição católica romana, e há um grupo dentro da tradição católica romana que são os franciscanos, né? Não tem o São Francisco de Assis, né? Então ele olhou para esse versículo aí, não foi isso? Ele falou, puxa, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles tem que ser pobre, tem que ajudar só o pobre. O que é pobre, ele tem mais chance de chegar aonde? Ele é quem vai herdar o reino dos céus. Está vendo como uma coisa que é verdade, né? Ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, ou desculpa, na tua tradução, os de espírito, é isso? Desculpa, de espírito. Então, há umas que dizem bem-aventurados os humildes, né? Então, o que acontece? Houve aqui, acarretou uma ideia particular, ele tirou do Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres, e aí ele começou a trazer aquilo como sendo o quê? Quase que era, na verdade, né? Pelo que ele vivia. Né? Então ele parte para viver lá com os animais e faz toda aquela... E começar a olhar, ajudar os pobres. Então ele começou a pensar e interpretar aquilo como sendo apenas as pessoas pobres financeiramente que seriam aceitas dentro do reino dos céus. E aí ele começou a dar um grande ênfase à pobreza. Quando, na verdade, com essa bem-aventurança, Jesus não quer dizer isso. Ele não quer dizer que são os pobres financeiramente. Ele quer dizer que são o quê? São aquelas pessoas que são humildes de coração. São aquelas pessoas que percebem a sua existência, ou como eles são. Né? Então eu olho para mim e digo, cara, eu tenho que ser pobre de espírito, eu tenho que me esvaziar. Eu não posso olhar para mim e achar que eu sou ou que eu posso me salvar de qualquer forma. Não, eu preciso de alguém, eu preciso de um redentor, eu preciso me esvaziar, eu preciso ficar pobre de tudo, de espírito, para que eu possa alcançar o reino dos céus. Então, quando eu me esvazio, eu me encho com o Espírito, que é o Espírito verdadeiro, que é o Espírito Santo, que é o Espírito que todos conhecem aqui. Então, percebem como não há possibilidade e não deve se perceber o Sermão do Monte partindo de uma ideia particular para uma geral, porque quando eu pego uma ideia particular do sermão, eu provavelmente, ou quase sempre, vou cair em alguma coisa que não era o que Jesus estava querendo dizer ali. Então, por isso que a introdução aqui, ela é importante, para justamente a gente não cair na ideia de que, não, eu vou pegar um trechozinho lá e aqui eu vou bater e pronto, e ali a minha vida vai ser modificada. Então, meus irmãos, a minha ideia, ou a ideia que eu tentei extrair aqui quando eu estava lendo esse texto e buscando assim, entender algumas coisas, é justamente essa. O que o Lloyd Jones vai falar. Ele vai falar, não vá para o particular. Parta de uma ideia do contexto geral. Parta do que está acontecendo em todo o sermão. Porque se você pega um ponto, você pode, quem sabe, cair em algo que a gente não quer, que seria uma heresia. Baseado numa verdade, você infere uma série de coisas que são mentiras, né? Que te enganam, que te deixam plugado em alguma coisa que não é o que o texto estava querendo dizer. É necessário, antes da gente falar do sermão, porque o sermão, vocês vão perceber, com certeza, vocês vão perceber no capítulo 5, 6 e 7, que ele vai sendo dividido em várias coisas que são prerrogativas para o cristão. Ele fala sobre bem-aventuranças, né, que são aqueles que são felizes. Até alguns dizem que são 8, outros dizem que são 9, mas ele vai até o versículo 11 aí. E depois ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre assassinato, né? Ou aqueles caras que onde eles praticam o assassinato, que começa na mente. Ele fala sobre amar os inimigos, né? Então ele vai falando sobre uma série de coisas dentro do sermão. Jesus senta numa manhã, chama os seus... Quem é que ele chama? Os seus discípulos. Né? Ele diz, olha, venham cá, vamos escutar aqui um sermão. E aí ele senta e começa a ensinar. E aí ele vai falar. Fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre o adultério, fala sobre amar o inimigo, fala sobre caminhar
em vez de 1, 2 milhas, né? Ele vai falando, isso tudo acontece dentro do Sermão do Monte. Tá certo? Ele vai mostrando, ele vai dando essas instruções. E bem antes da gente falar sobre todos esses... isso aí, é importante a gente destacar aonde que esse sermão, ou que ponto ele começa a ser pregado na história ou dentro do ministério de Jesus Cristo. Né? Então, se vocês retornarem um pouquinho, retrocederem um pouco para o capítulo 4, o início do capítulo 4, o que acontece no início do capítulo 4, Jackson? É o que? A tentação. É a tentação de Jesus, né? Aí logo após a tentação, ele volta para Galileia e depois ele chama os seus discípulos. Está vendo como está começando o ministério dele? E no início do ministério dele, ele prega esse sermão. Ele começa a ensinar os seus discípulos. Ele começa a sentar com eles e começa a dizer, olha, o viver cristão, ele é baseado em algumas coisas. Esse evangelho que eu prego, ele vai ser, ou que eu trago aqui, porque ele já está falando do evangelho. Se alguém puder ir ler, por favor, 4:17. 4:17. Está vendo como ele já está pregando o evangelho aí? Ele já está dizendo, arrependei-vos, porque está chegando quem? O reino dos céus. Está antes do sermão, mas ele já faz algumas coisas, ele já está falando algumas coisas, e logo em seguida, Mateus vai registrar que ele vai chamar os primeiros discípulos, né? E aí sim, quando ele chama os primeiros discípulos, ele começa a caminhada. Alguém lê, por favor, 4:25, só para a gente ir tecendo mais ou menos e contextualizando aonde e quando começa a acontecer. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região de outro lado do Jordão. Aí 24, vamos voltando, vamos fazer o inverso, 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, gente, olha só o que está acontecendo. Jesus chegou, começou o ministério dele, passou pela tentação, né? Aí ele vem, escolher os seus discípulos, e logo em seguida ele começa o quê? A caminhar. Ele começa o ministério dele. E aí ele faz algumas pregações e logo em seguida ele senta com os... Porque se vocês observarem no verso 1, ele diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse assentou-se aí. Né? Mas ele senta, chama os discípulos e os discípulos se aproximam, aqueles que ele tinha escolhido até pouco tempo, e aí ele começa a descrever o sermão, ou começa a proferir esse sermão que está incrustado aí, que é quem sabe é o sermão mais importante que a gente percebe dentro da palavra. Que quem proferiu o sermão, né? Essa é lá o final que eu vou falar sobre o pregador. Então, a grande sacada aqui, gente, o que eu queria trazer nessa manhã como destaque e como aprendizado para a gente não devemos partir de forma alguma de um ponto, de um particular e aplicar isso no geral. Então, o sermão ele vai ter vários, como eu falei, vão ter vários ensinamentos. As bem-aventuranças, vai falar sobre o homicídio, vai falar sobre o adultério, vai falar sobre amar o inimigo, ele vai falar sobre várias coisas, vai falar sobre oração, né? Dentro do Sermão do Monte, Jesus sentado, ele fala sobre a oração. E aí, o que ele fala sobre a oração? Ele vai falar para a gente, olha, quando você orar, entra no teu quarto, e fala com o teu Deus. Mas ele também deixa o que? A oração modelo nesse sermão, no início do ministério. Vocês percebem como ele está ensinando? Porque a realidade daqueles discípulos não era essa realidade de convivência com Jesus, com o Rabi. E aí ele vai dando instruções para ele, instruções. E uma das instruções que está incrustada dentro é a oração do Pai Nosso. Né? Se vocês forem lá no capítulo 6, a partir do versículo 5, a partir do versículo 9, é a oração do Pai Nosso, dentro do sermão. Ele está pregando o sermão e lá dentro desse sermão ele ensina os caras a orar, né? E aí ele compara, ele começa a traçar paralelos com o que acontecia naquela época. Quer ver um paralelo bem interessante? Versículo 6, 8, por favor. Capítulo 6, versículo 8. Só para a gente ir caminhando aí, gente. Quem pode ler? Não sejam iguais a eles,
porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Ponto. Para bem aí, ó. Tá vendo como ele está comparando? Ele está dizendo, ó, quando vocês orarem, não façam como os pagãos ou como os gentios. E aí ele continua. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Ponto. Porque eles faziam o quê? Muitas repetições. Aí ele vem com o modelo, Ronaldo, no 9. Ele vem no 9 e diz o quê, Ronaldo? E aí ele vai discorrendo a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, tá. Então, olha só, ele está comparando ao que as pessoas faziam naquela época, né? Alguns gentios, alguns pagãos, como a tradução do Max se coloca, e ele diz, olha, dessa forma não é a forma correta. Mas eu vou agora ensinar para vocês como vocês devem fazer a partir de agora, a partir do meu ensino. Então, ele está ensinando o Pai Nosso, ele está ensinando os seus discípulos dentro do Sermão do Monte. E às vezes a gente passa por cima e nem percebe, né? Porque muitas vezes a gente faz uma leitura, às vezes, eu vou falar aqui, né? Às vezes superficial, né? A gente só passa pelo texto, na verdade não para um pouco, mas o que estava acontecendo aqui? Quando é que Jesus fala isso aqui? Quando é que Paulo falou isso aqui? Quando é que isso aqui estava acontecendo? E essa não é uma chamada, eu não estou aqui querendo chamar vocês a uma chamada à intelectualidade. Ah, não, vamos só, preciso saber. Não, não é isso. Mas é olhar isso aqui, perceber que isso aqui é para agora, é para hoje, e aplicar na nossa vida como Jesus estava ensinando aqueles discípulos que ele tinha acabado de trazer para perto de si. A gente vai conversar um pouco aqui no decorrer, mas a gente precisa inferir algumas coisas a partir do sermão para as nossas vidas hoje. Como aqueles homens perceberam aquilo ali e começaram a olhar a vida deles de forma diferente. Então você vai perceber que há várias instruções aqui que Jesus vai dando para que o ministério deles fosse também mais fácil. Vocês conseguem entender? Então não acontece aqui uma coisa, não, Jesus tirou, ele sentou um dia lá e pensou, vou pregar isso. Não. Ele sentou lá e disse, eu conheço, eu sei o que acontece com vocês nesse tempo. E mediante tudo que eu sei que acontece com vocês nesse tempo, nós vamos aplicar e vamos começar a mostrar para vocês que há necessidade de haver mudança. Há necessidade de mudança na vida de vocês. E aí eu vou dar algumas instruções a partir desse sermão para que vocês possam viver uma vida melhor. E a vida melhor aqui não é uma vida com mais felicidade, com mais prosperidade. Desculpa. Mas é uma vida que dependa de mim, única, exclusivamente. Então, gente, continuando. Então, a gente entende que, e voltando aqui para pegar o gancho, a gente não pode partir do geral para o particular. Eu já estou aqui. Estou bem aqui, estou contextualizando. Tá legal? Esse sermão, ele não deve ser lido, muito menos pregado, sem a devida observação do contexto que o povo de Israel vivia naquela época. A gente não pode pregar, nem pensar, nem ler, sem observar o que estava passando naquele tempo com aquele povo. Se você tira isso, se você não pensa dessa forma, se você não observa esses pequenos detalhes, ou grandes detalhes, né? Você acaba incorrendo no que aconteceu, não trazendo juízo sobre São Francisco, mas a gente olha ali e vê que ele incorreu no erro. Ele olhou para o sermão, achou que quem fosse pobre poderia ser quem mereceu o reino de Deus, e a partir daí ele começou a construir todo o seu trabalho, todo o seu ministério, todo o seu ensino de um particular que não é. Eu preciso mergulhar aqui e observar o que está acontecendo com o povo de Israel naquela época ali. E há várias formas de você mergulhar com isso, né? Então, tudo isso que a gente está falando agora, ela constitui um cenário essencial para a gente compreender esse sermão, né? Por quê? Porque o sermão encontra-se no Evangelho de Mateus, ele encontra-se logo no começo do ministério de Jesus. Isso acontece quando, logo após a sua tentação, o seu batismo, Jesus começa a anunciar o Evangelho. A gente ainda estava, e aqui o que acontece, a gente vai observar daqui a um pouco, ainda estava sobre a porta do Velho Testamento,
né? A gente vai falar um pouco disso aqui sobre o Velho Testamento e quando começa esse processo do ministério de Jesus, mas ainda estava lá. Vinha e nascia nesse momento, iniciava o reinado de Jesus, né? Não aquele reinado que a gente sabe que ele tem desde a fundação do mundo, mas aquele reinado que ele inicia com a vinda dele aqui a essa terra, né? Que ele diz, de onde é o meu reino? E a gente vai falar um pouco disso aqui um pouco mais para frente. Mas ele diz, vai começar agora. Está começando agora. E lembra que eu falei do arrependei-vos lá? Que eu acho que foi o Max que leu. Porque agora vem quem? O reino dos céus, não é isso? Lá no 4:17. Ele está dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então ele está dizendo, está começando o processo. E Jesus vai falando sobre arrependimento, vai falando sobre retidão, vai falando sobre a mudança na vida daquelas pessoas, né? Ele vai falando sobre, do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão vocês estão parecidos com os gentios, com os pagãos. Mas não é esse o meu reino, não é isso que eu desejo. Eu desejo que vocês percebam o que eu estou ensinando nesse sermão. E aí ele vai começar a construir um novo pensamento com os seus discípulos, vai começar a construir um novo entendimento de tudo aquilo que era pregado mediante o que ainda estava valendo, que seria e não estou dizendo aqui que não valem mais aqui, tá? Mas é o que estava valendo sobre a ótica do Velho Testamento, né? Sobre a lei, que a gente vai conversar um pouquinho aqui também, mas sobre o que estava ainda sobre a égide daquela época ali, que Jesus entra no contexto da história. Então ele estava olhando para trás e dizendo, eu estou trazendo um novo ensinamento. Entendeu? Não para destruir o que estava ensinado, mas para, quem sabe, fazer um ajuste nisso aí, porque eu entrei na história. Porque eu sou o Deus, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então ele descreve, meus irmãos, nessa introdução somente, como fica a vida do ser humano, da comunidade humana, quando ela se coloca sobre a governança da graça de Deus. Jesus vem inaugurar o reino dele aqui com esse sermão, né? Ele vem falar, ele vem começar a dar alguns indicadores de como os seus discípulos ali em Mateus 5, nesses 3 primeiros versículos, devem começar a viver. E aí ele vai e descreve tanto no 6 como no 7 como isso deve ser feito. Eu fiz aí uma analogia para a gente entender que quando a gente observa o Sermão do Monte, há necessidade, como houve a percepção daqueles discípulos naquela época, de uma mudança. Tá ok? Então eu coloquei cristão mais Sermão do Monte igual a mudança. Então quando eu olho para ver como é muito contemporânea de agora, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos, estamos aqui peregrinando, caminhando, e quando nós caminhamos e quando nos deparamos, e é isso que eu quero tentar deixar aqui semeado na mente de vocês, com o Sermão do Monte, com o ensinamento de Jesus, quando nós sentamos, ele fala lá, assentou-se Jesus, provavelmente os discípulos tenham sentado ali próximo, e as pessoas, a multidão que acompanha também sentaram, e eles começaram a olhar para Jesus pregando e falando aquelas coisas, e aí eles começaram a olhar para dentro deles e começaram a dizer, caramba, o que ele está falando é muito diferente do que eu estou vivendo. Mas eu entendo que o que ele está inaugurando é o reino que é o reino do Redentor, do Messias verdadeiro, que a gente vai perceber aqui daqui a pouquinho quem era esse Messias e o que ele realmente veio fazer. E aí o que a gente observa, gente? Que quando o cristão observa o que Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte, ele é levado a uma mudança. Eu botei ali, há um modo de vida do discípulo, há uma mudança nesse modo de vida. E aí eu peguei esse trecho do Martin Lloyd Jones, que ele vai dizer o seguinte, o Sermão do Monte não recomenda, vivei desse modo e vos tornarei cristãos. Eu achei isso super interessante, porque ele não está dizendo, por tudo isso que vocês vão fazer, vocês vão ser cristãos. Vocês percebem isso? Não é cumprir tudo que está aqui. Isso aqui é importante. Mas ele fala lá, olha, pelo contrário, somos ensinados, visto que sois cristãos, viver desse modo. Vê como é diferente? Há um paradoxo ali, Ele diz, não é porque vocês estão vivendo desse modo que eu vou olhar para vocês e vou dizer que vocês são cristãos. Vocês são cristãos porque vocês vivem dessa maneira aqui.
O cristão tem que observar. É isso que ele está querendo dizer. É imprescindível você observar o que está sendo dito aqui, porque você é cristão. Você não vai observar tudo isso para dizer que você é cristão, mas você é cristão e você observa tudo isso, você é compelido, você muda o seu... Há uma metanoia, né? O cara estava numa direção aqui, papapá, e aí mudei de direção porque eu percebo e eu aprendo e eu mergulho no que o mestre me ensinou aqui. É isso que aconteceu, por isso que eu coloquei lá, cristão, mas sermão do monte, igual a mudança. Há uma mudança. E a gente vai observar isso no decorrer de todo o sermão. Quer ver? Pronto, deixa eu escolher um irmão abençoado. Vou pegar aqui, que esteja perto do microfone, está com o microfone aí, cadê, Kaique? Vamos lá. Uma irmã, né? Eu não vou mentir, meus irmãos, eu estou há pouco tempo na igreja, então não sei o nome de todo mundo ainda, mas eu gosto de chamar pelo nome, né? Então, espero uma irmã que possa ler rapidamente, para perceber como há uma mudança, o 5:27 a 30. 5:27 a 30. Deixa eu não me perder aqui no tempo. 27 a 30. 5:27 a 30. Alguém? Vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Até o 30, irmão? Por favor. Tá. E se a tua mão direita se escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor do que os teus membros, do que perca o que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu acho que eu li errado. Mas repita, não tem problema não. Se a tua mão direita... E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Vocês percebem aí a mudança? Então, eles começam a ver o que o Jones fala ali, o Lloyd Jones fala. Cara, você é cristão, você precisa viver de forma diferente. Porque o padrão daquela época não. Qual era o padrão para adultério, né? E a gente sabe, era o cara realmente praticar o que não era para praticar porque ele era casado. Mas o que ele está dizendo, não, o ensinamento aqui é muito mais profundo. O ensinamento aqui, olha, se você olhar e lá na sua mente, você, puxa, já... E aí Jesus vai dizer, você já está incorrendo em adultério. Então ele vem construindo uma nova forma e os caras começam a olhar para ele e dizer assim, putz, esse cara está lendo a nossa mente, né? Ele sabe o que passa, mas realmente, ele sabia, ele conhecia, ele é Deus, é o pregador, ele sondava, ele conhecia o coração daquelas pessoas que estavam escutando aquele sermão. Vê como ele é um pregador diferente dos pregadores de hoje. Não que os irmãos hoje não sejam abençoados, nossos pastores, os irmãos que pregam, mas Jesus pregou esse sermão, meus irmãos. Isso aqui é diferente. É diferente. Por quê? Porque mesmo que seja o Paul Washer falando aqui, né, um cara que a gente tem como referência, o John Piper falando aqui, haverá, quem sabe, neles algum equívoco, algum erro, algum ponto em que eles possam usar alguma coisa que não. Mas aqui não. Aqui é Jesus falando. E quando Jesus fala, meus irmãos, para o cristão, ele nos leva a falar aquilo que está ali no final, que é desse modo que o cristão deve viver. É assim que se espera que eles vivam. As pessoas tendem a olhar para o cristão e esperar isso, não porque o cristão é cristão, mas porque ele entende o que Jesus ensinou aqui. E aí ele vai mostrar que há necessidade de mudança. A mudança como os caras pensavam, a mudança como eles agiam. E aí a gente contextualiza, claro, e traz para cá, para a nossa época. Isso se aplica a nós hoje. Se aplica a nós hoje. Vocês percebem que a gente está fazendo aqui só uma introdução do que Jesus estava falando para a gente entender um pouco o porquê que ele estava falando naquele momento. Ele vai mudando o ensino e vai fazendo o ajuste. Eu acho que é o pastor Joveci que fala, eu sou dessa época. A primeira televisão lá na minha casa, ela tinha um botãozinho atrás, não sei se alguém aqui é dessa época. E aí quando a gente sintonizava, que ficava meio embaralhado, a gente ia lá e fazia
um ajustezinho nela e ela ia melhorando, aí ficava bom. Às vezes ficava mais ou menos, mas ficava bom. Precisava, além da sintonia que era trazida pelas ondas que chegavam lá, a gente tinha um botãozinho lá que ia ajustando. Jesus aqui vai fazendo ajustes profundos. Né? Ele vai ajustando, vai apertando o botão e vai dizendo, vocês que ficam só achando que é só quem deita com uma mulher está adulterando. Não. Tudo isso que passa na mente de vocês aí, tudo isso que vocês pensam, também é adultério. E aí há necessidade de mudança. Então, aquela equação ali, ela fica bem clara quando a gente começa a mergulhar no sermão. E continuando, né? E ele continua traçando os paralelos, né? Assim, é um versículo que ele marca, ele deixa pontuado isso, que é Mateus 6,8. A gente já leu, mas eu quero que você só destaque o início do 6,8. No 6,8 ele diz, não vos assemelheis a eles, não sejam iguais a eles quem? Os pagãos, os gentios, não sejam iguais a eles. Então ele está dizendo, mudem, porque vocês estão iguais. Vocês estão fazendo iguais os caras. Então vocês precisam mudar, e é isso que eu estou ensinando. Observem o que eu estou falando. E isso é uma coisa que abrindo um parêntese aqui, que acontece recorrentemente com o povo de Deus, né? Eles iam, aí caíam. Aí Jesus diz, olha, vocês estão parecidos com arrependam-se. O que os profetas lá, os profetas do Antigo Testamento pregavam, né? Diuturnamente, olha, te arrependa, vocês estão no caminho errado, vocês estão se misturando com povos que não são para se misturar, e parará, vocês estão, e aí Jesus vem e diz assim, vocês novamente estão se semelhando a quem não é para se semelhar. Vocês novamente estão sendo iguais e tendo práticas que não são práticas do verdadeiro convertido, do verdadeiro cristão. E isso, como eu volto a dizer, isso traz o que a gente tem feito hoje, que muitas vezes nos assemelha àquelas pessoas que não observam o que está sendo ensinado por Jesus aqui. Ou tem também o outro lado. Ou a gente pode até não fazer, mas também a gente não observa o que está sendo ensinado aqui. E isso é muito profundo, isso é muito duro. É necessário que saibamos o que Jesus está ensinando nesse Sermão do Monte. E fica claro que ele quer descrever o que ele esperava de seus discípulos. Ele estava ensinando para os discípulos sentaram e ele diz assim, olha, eu espero que vocês observem isso aqui. São características do cidadão do reino dele. Ele não vem inaugurando o reino, então ele diz, olha, o cidadão do meu reino tem que ter essas características aqui. E aí ele começa a pregar, e aí ele vai discorrendo. Agora uma pergunta que eu faço aqui, será que nesses 2000 anos alterou? Né, Roberta? Será que alterou? O Jacó fez assim, não, né? Não alterou. O cidadão desse reino aqui, ele continua tendo eu vou colocar a obrigação de observar essas características que ele está ensinando aqui. Nós agora não sentamos, sabemos que ele está conosco, sabemos que ele está ao nosso lado, mas nós não estamos sentados, quem sabe, lá naquele monte, ouvindo Jesus falar, mas nós temos a palavra dele, que é a palavra de Deus, é Jesus falando conosco. E o pessoal agora, em algumas edições, eles botam até de vermelhinho, né? Quando Jesus fala, né? Se você observar na minha aqui, tem um vermelhinho. Rapaz, o vermelho é todo aqui, olha. Começa no 5 e vai embora, até o 27 do 7. Quer dizer que está de vermelhinho aqui, tudo isso foi Jesus que falou. Né? Eles destacam aqui. Então ele está dizendo, eu não estou lá no Sermão do Monte, há 2000 anos atrás, escutando ele falar, mas eu estou aqui hoje, em 2016, dia 22, escutando o mesmo sermão, nessa manhã. Jesus falando, 23 é? 23 ou 22? 23. Opa, mas isso aí, né, a gente puxa o calendário aí, o Thiago ali vai puxar o calendário, a gente já vai olhar. Entendeu? Então, vamos viajar no tempo lá, vamos sentar lá e vamos ler, e vamos observar que era ele ensinando. E ele está falando isso aqui agora, gente. Palavras de Jesus, né? E a gente, às vezes, esquece disso. Hoje, né? Às vezes esquece disso aqui hoje. Vamos lá. Apareceu. E aí, gente, para a gente continuar, prosseguir, e isso é só uma introdução para que quando a gente vá ler lá, a gente perceba isso. Eu falei lá no início que a gente vai dar uma posicionada
dentro da história, com esses três contextos ali. Contexto bíblico, contexto político, contexto religioso. Tá bom? Então a gente vai começar a falar um pouco, antes de... Vocês observam que a gente tem caminhado em alguns versículos, baseando no início ali do Sermão do Monte. Desculpa, para a gente posicionar, quando a gente fizer a leitura completa de o que estava acontecendo, aonde é que estava ocorrendo e como é que eu devo me comportar, né, baseado assim nessa rápida explanação que eu estou fazendo aqui, quando eu começar a ler o Sermão do Monte. Todo, né? O 5, 6 e o 7. Então, a gente começa a entender o que está acontecendo. Opa, é o início do ministério de Jesus. Jesus está dizendo, o cidadão do meu reino, ele tem essas características que eu vou colocar aqui, tá ok? E eu estou dizendo isso porque aí a gente vai perceber aonde é que a história acontece dentro dessas três vertentes, desses três vieses aí, tá ok? E o primeiro viés é o aspecto bíblico, tá bom? Ou contexto bíblico, né? Vou colocar aqui, ponto. Onde é que acontece isso aí, gente? Qual é o contexto bíblico disso aí? Então, a gente precisa, quando a gente situa o Sermão do Monte dentro do Evangelho de Mateus, ele encontra-se nos primeiros capítulos, né? Capítulo 5, dessa forma como foi dividido aqui. Mas qual era o contexto bíblico daquela época? Estavam nos 400 anos que a gente chama do silêncio, né? O silêncio de Deus. Acaba o Velho Testamento, né? Ou o último profeta, que é Malaquias lá, né? E ele acaba e aí começa um período de zero profecia, silêncio, né? E esse tempo, que é o tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo, eles colocam como um período intertestamentário, ou entre os testamentos. Porque naquele período desses 400 anos não houve profecia, né? E há uma mudança geral na atmosfera, tanto política, religiosa e social daquela região lá, que é lá na região da Palestina, da onde Jesus nasceu. Então há uma mudança naquele contexto lá. E muita coisa do que aconteceu naquela época foi profetizado pelo profeta Daniel. Aí, se você quiser anotar aí, você pode anotar o que foi dito, foi falado no capítulo 2, 7, 8 e 11 de Daniel. Então, que depois quiser, pode ler lá o capítulo 2, 7, 8 e 11. E aí você olha para o que Daniel está descrevendo e você vai perceber que é o que está acontecendo naquele período lá. Ele está profetizando, tá? Ele vai dizer, vai acontecer, papapá, e aí vai, nesse silêncio, ele está dizendo, vão acontecer algumas coisas. E aí eu comecei ali, tentando, faltou um acento no império, né? Mas, nesse período, gente, o primeiro povo que subjuga os judeus, né? O Israel, foi o Império Persa, né? E esse período o período dura mais ou menos 100 anos. Esse período que os persas ficam dominando os judeus. Mas por que isso é importante? Porque nesse período, os persas eles não deixaram, ou eles não obrigaram os judeus a deixar de praticar a religião deles, né? Eles não disseram assim, vocês agora vão ter que deixar o que vocês têm que fazer e seguir os nossos deuses aqui. Não, eles simplesmente dominaram. Inclusive, o pastor Joveci, ele pregou em Crônicas, Neemias, ele pregou ali, e aí ele pregando sobre isso, ele vai justamente fazer com que nessa época, Esdras, eles até permitem que o templo seja reconstruído. Então os persas, eles dominam os judeus, mas eles fazem o quê? Eles deixam, nós estamos dominando vocês. Eu estou falando aqui dos 400 anos, tá? Então estamos ali nos primeiros 100 anos, antes de acontecer aqui o sermão, só para a gente se posicionar dentro do contexto bíblico. O que dentro da Bíblia está acontecendo? Então o que ele mostra? Durante esses primeiros 100 anos aqui, os persas dizem, vocês podem continuar com o culto do Deus de vocês, vocês podem reconstruir o templo, não tem problema nenhum, certo? E isso é um tempo de calma. Então,
tá todo mundo calmo. Isso vocês podem encontrar em 2 Crônicas e em Esdras. Eu até tenho aqui a referência. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar. Que seria 2 Crônicas 32, 22, 23 e Esdras 1, de 1 a 4. Né? Ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu com o Império Persa e quando ele estava dominando, nesses 400 anos de silêncio, o povo de Israel, o povo judeu. Tá? Aí, logo em seguida, eu coloquei ali Alexandre o Grande, né? Então, o que acontece? Alexandre o Grande derrota Dário da Pérsia, e aí começa a hegemonia dos gregos, né? Os gregos, eles começam a dominar todo mundo, tá? Nesses 400 anos, tá nesse intervalo. E por que é importante a gente saber isso, gente? Porque isso vai dar um reflexo lá quando Jesus começa o sermão. Então, olha só. Quando Alexandre o Grande, ele domina o povo, ele começa a expandir o império, o que é legal? Alexandre era discípulo de Aristóteles. É isso que o autor coloca. Aristóteles, ele era o quê? Ele era um cara muito bem educado, né? Ele era um grande filósofo, né? Um grande conhecedor de tudo. E Alexandre, ele foi educado com Aristóteles. Ele era aluno dele. Então, Alexandre, ele era um cara também conhecedor de filosofia, política, era um cara muito, muito ficcionado em reproduzir a cultura do grego. Então, ele queria que a cultura grega fosse desenvolvida, porque os gregos, vocês sabem, se achavam eles achavam os caras, né, assim, de inteligência, filosofia, eles tinham aqueles grandes debates. Então, o que acontece com Alexandre o Grande quando ele vai e conquista o povo judeu? Ele diz, olha, eu quero que a cultura grega seja disseminada sobre esse povo. E sobre qualquer povo que a gente conquiste. Então, o que aconteceu aí, gente? É aí que eu abro o parêntese. Quando Alexandre o Grande, o Império Persa não mexeu muito com os judeus, então eles continuaram fazendo o que eles faziam e servindo a Deus, mesmo que sobre o Império Persa. Mas quando chega Alexandre, ele diz o seguinte, eu quero que a nossa cultura grega seja inculcada na cabeça desse povo que a gente está conquistando. Seja que povo for, e aí o povo judeu teve que passar sobre isso. Mas qual foi a grande coisa boa, né, que aconteceu? O Antigo Testamento é todo em hebraico. E aí o que aconteceu? Como Alexandre queria que a cultura grega fosse difundida, ele pede para traduzir para o grego. Então o que aconteceu? Todos aqueles escritos que estavam sendo feitos lá pelos hebreus e que estavam tudo em hebraico, ele é traduzido para o grego. Que é aquela primeira tradução que todo mundo fala, né? A Septuaginta, né? A Septuaginta. Então é aí que acontece a tradução. Isso é uma coisa boa. O que acontece agora? O que acontece agora, gente? Há uma certa liberdade para o judeu. E o grego começa a entender o que estava sendo escrito lá também, porque foi traduzido. Então eu começo... claro, a expansão, claro, a subjugação, mas há também esse ponto. O Antigo Testamento é traduzido. E ainda assim, com essa tradução, há uma certa liberdade para o judeu. Né? Isso, como eu falei, há esse ponto positivo, né? Porque houve uma tradução, mas também há um ponto negativo. A cultura grega era uma cultura muito humanista, né? Era uma cultura muito humanista, ela cultuava muito a intelectualidade, ela cultuava muito o homem, e isso desviou um pouco o povo. Lembram que eles são influenciados? Então eles começaram a ser influenciados por essa cultura também, e vocês observam, e eu volto a bater, nós estamos aonde? Nos 400 anos. Então, primeiro o Império Persa, agora Alexandre, e aí vem um cara chamado Antíoco Epifânio. Esse aí é mais difícil o nome desse cara, mas o que esse cara é? Ele morre, Alexandre morre, aí vem um cara chamado Antíoco Epifânio. E aí, cara, esse cara ele bagunça tudo. Ele diz que, sacerdote zero, vocês têm que cultuar e fazer o culto pagão mesmo, né? Todos aqueles deuses pagãos dos gregos e dos gentios. Ele diz, não adianta, vamos aniquilar com a religião e com a estrutura religiosa desse povo. E aí começa uma resistência.
né? Começa uma resistência, porque os sacerdotes e o povo não querem aderir, em alguns momentos, àquelas práticas do Antíoco, né? E aí, gente, para fechar os 400 anos, e ele coloca aqui, o autor coloca aqui, que em mais ou menos 63 a.C., surge Pompeu de Roma, que conquistou a Palestina, colocando toda a Judéia sob o controle de César. Então aí nós estamos aí, vamos para o terceiro povo ali, né? Primeiro os persas, depois os gregos e agora os romanos. Nesse período aí de silêncio. E olha só, todos esses eventos, eles acontecem antes de Mateus. Antes de começar a vinda de Jesus, antes de começar o ministério de Jesus. O que é importante para a gente saber? Por que a gente precisa saber um pouco disso, né? Meus irmãos, vocês percebem que agora os romanos vêm, inclusive, os romanos são quem crucificam o nosso Jesus, né? Nesse período aqui, Jesus nasce, Jesus cresce, desenvolve o seu ministério de 3 anos, e os romanos são quem crucificam o nosso Jesus. Só que olha só, eu falei aqui, persas, gregos, romanos, misturou tudo, né? Fora os judeus. Então o que aconteceu nesses 400 anos? Aconteceu uma salada, né? Só que nessa salada toda houve traduções. Então eles falavam, a Bíblia, ou o Antigo Testamento, começou a ser falado no original, no hebraico, os gregos traduziram para os gregos, e os romanos também, salvo engano, latim, também fizeram uma tradução. Então houve uma mistura, tá bom? Houve uma mistura nessa época. E aí, meus irmãos, paralela a tudo isso, só para a gente tentar deixar bem claro o que está acontecendo aqui no contexto bíblico. Então, Malaquias encerra, começa esse silêncio de Deus dentro do contexto bíblico. Há essas dominações, há uma tradução dos escritos do Antigo Testamento, tá certo? Há uma mistura e as línguas começam a se entender, né? E a gente percebe que dentro de tudo isso, o povo judeu também vai sofrendo algumas mudanças. E começam a surgir dentro do povo judeu algumas, eu vou usar a expressão, talvez não seja o melhor colocado, mas é que eu estou achando aqui no meu pensamento, que são algumas castas. Começa a nascer dentro do povo dos judeus algumas castas, alguns caras que se achavam mais detentores, né, do saber, ou de conhecer a Deus. Né? E vocês percebem que dentro de tudo isso que a gente está falando, Jesus aparece, Jesus vem, nosso Messias vem. Então, dentro de todo esse contexto do silêncio, da dominação, surge Jesus. E aí é que é muito interessante. Porque como houve essa tradução, o autor coloca aqui, é muito interessante, e diz o seguinte: os judeus e os pagãos de outras nações estavam descontentes com a religião. Alguns judeus e os pagãos também. Aí ele fala, os pagãos estavam começando a questionar a validez do politeísmo. Eles começaram a ler, né? Os gentios começaram a ler e começaram, puxa, será que realmente são tantos deuses ou só esse Deus aqui, que é o Deus dos judeus? Que é Deus dos hebreus? Os romanos e os gregos começaram a se afastar em direção às escrituras. Por quê? Porque agora tanto os romanos como os gregos também estavam começando a olhar o que estava sendo escrito lá no hebraico. E os próprios judeus, dentro daquele contexto todo, estavam desanimados, porque eles estavam sendo o quê? Subjugados pelos romanos. Então vocês percebem aí agora, quando é que surge, dentro do contexto bíblico, o Sermão do Monte. E aí, gente, esses 400 anos de silêncio, eles são quebrados pela história mais magnífica de todos os tempos, que é o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus. O silêncio de Deus, ele acaba quando o grande ou o profeta, Jesus nasce, Jesus vem, inaugura o reino dele. Acabou o silêncio. E o silêncio acaba com as primeiras palavras de Jesus sendo dadas nesse sermão, ou o evangelho sendo pregado. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele fala o que os profetas falam, mas não mais de alguém, mas sim, ele é a solução.
Então, olha só, esses 400 anos de silêncio, só para a gente entender aqui e avançar, eles são encerrados com a vinda de Jesus Cristo, com o início do ministério dele, com esse evangelho que é maravilhoso e que surge aqui da forma como foi organizado em Mateus. E Jesus, ele era esperado. Parece que não, né? Porque a gente vai ver que no desenrolar não era bem esse Jesus ou bem esse Messias que os judeus queriam, mas ele era esperado. Tinha um remanescente lá. Quer ver? É um texto mais longo, eu acho que até eu vou ler. Não, vou escolher alguém para ler. Lucas 2, se alguém puder, só para a gente finalizar essa parte dos 400 anos aí. Lucas 2 é um texto de 10 versículos, então por isso que eu digo que é um pouco mais longo, mas ele é muito, muito interessante. Lucas 2, de 25 a 35. Se alguém puder me ajudar, enquanto eu bebo uma aguinha do paraense aqui, aguinha. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele disse. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é o posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha só, gente. 400 anos, Jesus surge, o silêncio acaba, e tinha judeus que esperavam esse Messias. Tinham judeus que não esperavam esse Messias, mas tinham judeus que esperavam Jesus. É interessante. Por quê? Porque a gente vai perceber a partir de agora que quem é que o judeu, aquele judeu que não era cristão, né, esperava. Então, olha só, gente, Simeão, ele pedia a Deus, olha, não me deixa morrer sem eu ver a tua salvação. E aí ele vai falar quem é a salvação aqui do povo de Israel. Vocês percebem aqui? Silêncio dos 400 anos, Jesus vem, nasce. Alguns sabiam e esperavam e sabiam quem ele era, tá certo? E agora ele começa a caminhada, e nessa caminhada, no final dos 400 anos, Mateus começa a falar aqui, no capítulo 5, da forma como está disposta, Jesus começa a falar no Sermão do Monte o que ele veio inaugurar. Que Salvador é esse que Simeão esperava aqui? Que Salvador é esse? Se vocês continuarem lendo Lucas, vai falar de Ana também, uma profetisa esperava aqui. Então, gente, é muito importante. Aí você, você está fazendo todo esse pano para falar o quê? Para dizer, tudo que está acontecendo aqui não acontece porque aconteceu. Mas acontece porque Deus vem se revelando na história de uma forma organizada. Organizada. E ele organiza isso. Eu sempre digo que a história, isso assim é reiterado. A história toda da Bíblia não são sobre homens, né? Mas a história da Bíblia é a história da redenção do homem através de um único homem, que é Jesus Cristo. A história toda da Bíblia, tudo que acontece na Bíblia é demonstrado, escrito e verdadeiramente comprovado na palavra de Deus. Ela é a história da redenção do homem, mas é a história de Jesus sendo contada. Tudo isso acontece não é porque o Alexandre era importante, o Antíoco era... Não, é porque isso teria um desfecho lá na vinda de Jesus. Entendeu? Não é sobre Davi, não é sobre Josué, não. Tudo isso é sobre Jesus, meus irmãos. E a gente esquece disso quando não observa muitas vezes o que está sendo escrito aqui no Sermão do Monte. É esse Jesus que perpassa toda a história da Bíblia e desse povo que a gente não observa quando ele senta e nos ensina como nós devemos
proceder enquanto cristãos. Mas para não nos delongarmos, vamos avançar. Tá ok? Isso já passou aqui. Esperava o Messias. O Messias chega. O Messias chega, então chegou o Messias. E agora nós vamos para o contexto político. A contracultura de Jesus. Então o que acontece? Contracultura, né? Tem um livro também que é muito bom sobre o Sermão do Monte, que é Contracultura. O Evangelho é Contracultura, eu não lembro bem o nome, mas é do John Stott, que ele vai falar, se vocês puderem, quem sabe depois lerem um pouco, ele vai também tratar do sermão. E ele fala de uma contracultura. E o que é essa contracultura? A cultura é o que acontecia naquele tempo, e aí Jesus vem e quebra e diz, olha, eu vou contra tudo isso que vocês estão falando aí. Então o que acontece no cenário, no contexto político daquela época? Israel passou por um período de ostracismo, né? Porque eles foram conquistados pelos romanos, estavam subjugados pelos romanos, e dentro desse cenário surge Jesus, né? E aí quando o povo judeu percebe que surge Jesus profere o Sermão do Monte, não vai muito de acordo com o que eles queriam. Porque eles queriam restaurar aquele poderio bélico do povo, né? Eles queriam, do povo israelita, eles queriam que viesse um rei que fosse como Davi, como Salomão, que, putz, cara, tem umas histórias assim, não sei se alguém já teve oportunidade, se não, depois procure, sobre o reinado de Davi, sobre os caras que andavam com ele. Não sei se vocês já observaram, ou se alguém já procurou saber sobre os valentes de Davi. Alguém já leu sobre os valentes de Davi? Depois, se vocês tiverem oportunidade, cara, tem eu não lembro bem agora a passagem, mas tem uma história, cara, dos valentes de Davi, como esse povo era guerreiro. Davi tá bebendo, Davi tá triste. Eu vou só abrir um parênteses rapidinho aqui. Davi tá triste, e aí ele diz, puxa vida, se eu pudesse tomar água das fontes, eu acho que era de Jerusalém. E aí o que os caras fazem? Cara, os caras levantam, meu amigo. Puxa a espada, atravessa um exército lá, igual o Wolverine. Pavaram, vão lá, pegam a água pro Davi, trazem de volta, mano. Os caras eram ninja, porque eles atravessaram um exército todo para ir buscar a água pro Davi. E voltaram. Então, os caras eram guerreiros. Tem uma outra história de um dos valentes de Davi, eu acho que é Absalão, sei lá, um cara assim. Ele pega ele tá no meio de um... Estou só abrindo um parênteses aqui para vocês terem uma ideia de o que eles esperavam. Ele está fazendo está arando a terra, e aí ele começa uma invasão. Ele mesmo, meu irmão, ele puxa a espada e sai matando gente. Assim, eu não lembro bem, mas era muita gente que ele mata sozinho. Está escrito na Bíblia. Depois, se vocês puderem, vocês procurem os valentes de Davi. Era esse tipo de Messias que esse povo estava esperando. É muito louco. Assim, são 3 caras lá que eu lembro bem, eu lembro da quantidade de 3 que são homens de guerra mesmo. Homens que você olha assim, cara, isso é filme. Nem os filmes faz o que a Bíblia descreve que os caras fizeram. Entendeu? É isso aí, é esse aí. Já pensou, cara? O cara lança uma lança... Aí sai varando 800 corpos. Quando eu li, eu pensei, não, peraí. Mas está na Bíblia. E eu creio dessa forma. E era esse tipo de Messias que o judeu queria de novo. Era esse cara que fosse restaurar esse poder militar, esse líder. E aí Jesus vem com o Sermão do Monte. Sim. É o último contexto aqui que a gente vai ver. Vão ter uns grupos que nascem. Lembra que eu falei que nascem umas castas, né? Há uns grupos que a gente vai falar daqui a pouco que acontecem dentro desse contexto. Então esse povo está esperando um rei como Davi, como Salomão, uma revolta, uma reforma política, social, econômica. Mas aí o que acontece, gente? As palavras de Jesus levam a uma outra conclusão para o judeu. Esperava um líder bélico, né? Um líder que viesse os libertar dos romanos, porque os romanos eram terríveis, né? Eles estavam ali, eles cobravam impostos, eles botavam o povo de Deus mesmo debaixo do pé, e eles não eram fáceis, não. E aí o povo dizia, puxa, nós estamos aqui subjugados, e aí nós precisamos... Porque eles sabiam que... Olha, só para vocês terem uma ideia, o judeu sabia da promessa, que ele teria um Messias. O que ele não contava é que Jesus vinha inaugurar o reino dele, não o reino deles.
né? Restaurar o reino deles, não, ele vinha restaurar o reino dele, né? O que ele tinha vindo, ou qual a proposta dele, né? E se vocês observarem, como isso é diferente, só para a gente fechar, eu não posso me perder muito aqui no horário, pronto, estamos dentro ainda. Alguém lê, por favor, o capítulo 5, do 43 ao 48, só para a gente não ficar distante da leitura. E alguém já se posiciona lá em João 18, 36, que a gente adianta. Lá em João 18, 36, que a gente conclui. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai para os vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois se armardes os que vos amam, que galardão tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, pois como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele continua traçando paralelos, dizendo, vocês não podem fazer como eles fazem. Vocês não podem fazer como eles fazem. Vocês não devem fazer como eles fazem. Vocês precisam amar os inimigos de vocês. Vocês precisam falar com aqueles que não falam com vocês. Será que isso tem alguma coisa relacionada com a nossa vida hoje, enquanto cristão? Será que a gente tem amado realmente aquelas pessoas, talvez, que a gente odeie? Porque o que acontecia aqui, meus irmãos? Cara, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: Ronaldo, tu é judeu, né? Então tu tem que amar o Tiago, que é romano. Mas o Tiago, cara, ele está te subjugando, sabia? Ele está te subjugando. Tu tem que falar, inclusive, com ele. Porque se tu não fazes isso, tu não está sendo nem um pouco diferente deles. Ele está sempre trazendo aqui, lembra? O paralelo, está sempre trazendo o 6:8 aqui à nossa cabeça. Não sejam como eles, mas façam diferente. O Deus bélico, o Messias bélico que viria fazer tudo isso que Davi, o Jackson falou e a gente comentou aqui, ele vem trazendo um outro discurso. Ele vai trazendo um discurso, ame o seu inimigo, cara. Entendeu? Porque isso é mais importante. Não ame só aqueles que você se dá bem, ou que você gosta, mas quem sabe aqueles que um dia você não amou, né? Eu fico pensando aqui em Jesus falando isso e os caras dizendo: isso é o Messias. Não, isso não é o Messias, não. Porque eles queriam um outro Messias. Mas o reino que vinha a ser inaugurado era esse. E não era aquela prosperidade, aquela hegemonia militar que o reino de Israel tinha. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Quer ver, Gláucia? Tu já abriste aí João 18, por favor? 18:36. João 18:36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então olha só, meus irmãos, esse episódio aí, deixa eu só me localizar aqui nessa outra aqui, esse episódio aí é Jesus, salvo engano, falando com Pilatos. Lá na prisão, ele estava dizendo: olha, o meu reino não é esse aqui, porque se fosse esse, será que ninguém ia levantar uma arma para tentar me salvar? O meu reino não é desse mundo. Porque quando é Pedro, né? Quando Pedro puxa a espada, tira a orelha do cara, ele vai lá e coloca de novo. Porque ele diz: não precisa tu lutar por mim não, porque o meu reino não é esse, não é nesse mundo. E aí o que isso traz para nossa, e fica bem claro para hoje, é que a gente não almeja coisas do mundo quanto estrutura, né? Quanto essa estrutura terrível que hoje está aqui. Mas a gente vive enquanto as características do que Jesus está colocando aqui, porque não é o padrão desse mundo. O padrão desse mundo é você odiar quem lhe odeia. É você puxar o tapete de quem é para você, de quem você puder, né? É para você não ser humilde de espírito ao ponto de reconhecer, né? Porque não é essa soberba, o orgulho do homem, né? Não é o cara, não, mas Deus é soberano? Fala sério. Mas o cara que é humilde, não, Deus é soberano. Ele é justo juiz. Ele é dono de tudo. Mas o homem não, o homem ele olha e diz: não,
Bem-aventurados os que riem, né? Felizes são aqueles que vivem rindo. Feliz é o cara que vive todo o tempo rindo. Não, não é isso. Jesus vem dizer, olha, bem-aventurados os que choram. Entendeu? Choram porque reconhecem. Cara, esse sermão é muito interessante. A gente vai falar, não vai falar, mas quando você vai falar das bem-aventuranças, é muito interessante porque a análise dos caras, eles falam o seguinte, eles dizem que isso vai crescendo, vai evoluindo. Então ela começa com uma que, se você não observar, você, assim, eu não vou dizer automaticamente, você não consegue viver as outras. Quando você não se esvazia, enquanto você não é humilde de coração ao ponto de perceber que isso que vai te levar ao reino dos céus, você não consegue desenrolar a segunda, você não consegue ser manso, você não consegue ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, e há várias vertentes para essa justiça aí, mas vamos entender a justiça como essa justiça aqui que a gente vê enquanto justiça social, né? Eu não vou falar da justificação, tá? Mas enquanto justiça social, quando eu sou humilde, eu começo a perceber que, puxa vida, talvez eu precise me preocupar um pouco com ela, entendeu? Porque eu entendo que alguém, em algum momento, Deus, né, se preocupou comigo, e aí eu começo a viver essa bem-aventurança, e essa preocupação me traz felicidade. Entendeu? Então mas eu já tive que observar a primeira lá. Para eu entender isso, eu precisei me esvaziar. Eu precisei ser humilde, eu precisei estar pobre de espírito. Né? É difícil eu ser manso com Esdras quando eu não entendo, né, Asaf? O que ele... Falando com Asaf. Ou o Asaf com Esdras, né? Tentar ser manso quando eu não me esvazio. Porque o certo, meu amigo, eu vou pegar a cadeira, vou tacar na cabeça dele e vou passar 20 dias sem falar com o cara. Por quê? Porque eu não me esvaziei. Então, isso eu estou abrindo só um parênteses para falar da primeira parte, que seriam as bem-aventuranças, que a gente não vai, eu acho que não vai falar hoje, tá bom? Então, gente, Jesus está pregando para os caras. Jesus está dizendo, olha, eu não sou esse Messias bélico que vocês estão esperando. Eu sou o que vai inaugurar uma contracultura. O que vocês querem, eu vou de encontro a isso. Sabe por quê? Porque eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que vocês querem, mas o que vocês querem não é o meu reino. É o reino de vocês. Mas eu quero para vocês o meu reino. Isso é muito, muito bom. Isso é muito interessante. E aí a Gláucia leu muito claramente. Ele diz, olha, o meu reino não é esse aqui. Porque se fosse esse, tinha gente. Eu teria providenciado pessoas para lutar por mim. Mas não é esse. Então, Pilatos, segue aí, porque eu não vou lutar. Entendeu? Continuando, né? Pra gente fechar. Então, todo mundo entendeu o contexto político? Tá certo? Então, a gente viu o contexto bíblico, os 400 anos de silêncio, aí inaugura o reino. Agora a gente colocou lá no contexto político o que estava acontecendo. Eles esperavam um Deus bélico, um Deus que fosse restaurar o reino de Israel, e toda aquela loucura lá de todos aqueles acontecimentos de Davi. Mas agora não, ele vem, ó, eu vim pregar outra coisa. E aí, gente, eu vou pro último ponto, que é o contexto religioso, tá? Eu acho que eu dou uma... Vamos falar agora vou botar logo aqui para a gente adiantar. Contexto religioso. Lembra que eu falei que naquele período lá, no finalzinho dos 400 anos, começam a surgir algumas castas? Alguns caras que se achavam melhores que os outros, né? Ou que se posicionavam dentro do povo todo judeus como sendo pessoas diferenciadas. E aí eu destaco esses quatro caras aqui. Tinham outros, eu acho que tinham republicanos, mas acho que os republicanos não eram hebreus, não eram judeus, né? Mas assim, eu vou falar desses quatro aí, e a gente vai contextualizar pouco como é que esses caras eram, como eram esses religiosos, Gabriel. Como é que eles eram? Né? O primeiro que surge ali são os fariseus. Quem eram os fariseus? Porque, gente, esse sermão, quando Jesus senta, ele está pregando para judeus. Né? Ele está pregando para judeus. Provavelmente existiam gentios ali no meio também, mas assim, basicamente, inclusive os discípulos todos, né? Há um que se chama, inclusive, não lembro se é Simão Zelote, né? É Simão Zelote, né? É um cara dali, ó. É um cara desse grupo aqui, que Jesus diz, ó, vem, porque eu não vim só pro fariseu, nem só não, eu vim para todo mundo. Então, se lá dentro, né, haviam eleitos lá dentro dos zelotes, esses eleitos foram trazidos aqui para andar com Jesus. Tá? Então, primeiro os caras que a gente fala são dos fariseus. Os fariseus todo mundo conhece, todo mundo fala, mas os fariseus eram extremamente zelosos pela lei de Moisés. E eles faziam com que isso fosse
tão vivo na vida deles e na vida do povo que eles pregavam, que além da lei toda, eles colocavam mais de 600 outras leis, né, sobre o pessoal. O pastor aqui, alguns domingos atrás, falou sobre isso. Né, que os caras colocavam coisas a mais na lei de Moisés, porque isso era uma coisa que era oral, era uma tradição oral, né? Então ali no que eles falavam, eles iam embutindo. E assim, o ponto mais, que hoje mais difundido, mais discutido, mais falado, com relação aos fariseus, normalmente se cai, né? E a gente tem uma grande discussão sempre, a título teológico, com os adventistas quanto ao sábado, né? E quem faz toda dá toda essa atenção ao sábado é justamente esses caras aqui, os zelosos da lei. Né? Eles fazem coisas como eu até coloquei aqui o que era considerado trabalho no sábado. Né? O pastor sempre fala aqui, o que é considerado trabalho no sábado? Né? Será que caminhar algum tempo? Ou será que levantar alguma coisa? Então esses caras eles ficavam olhando ao comprimento da barra da saia. E eles não observavam que isso ia muito além disso aí. E eles incorriam num problema sério, porque eles não agiam com misericórdia com as pessoas. Não agiam com misericórdia. E isso é um problema seríssimo desse grupo, né? Desse grupo religioso. Eles tinham coisas como... Eu até anotei aqui. Um exemplo desse detalhismo quanto à lei de Moisés. Ele diz assim, quantos metros uma pessoa poderia andar no sábado sem ser considerado como trabalho? Aí ele responde aqui, o autor. Os intérpretes da tradição oral, que eram os fariseus, decidiram que uma pessoa poderia andar no máximo 2.000 côvados, que traduzindo para hoje seria 914 metros e 40 centímetros. Isto ficou conhecido como uma jornada de sábado. Olha só, gente, os caras diziam, quantos metros já andaste hoje, Kaique, no sábado? Outro já andou 800. Bicho, porque tu só tem mais 114 e 40 centímetros. Então, eles eram zelosos demais com a lei, o que não importava. E aí vocês vão dizer, Sérgio, mas era uma tradição oral? E da onde é que saiu isso? Sai lá, olha só como eles observavam a lei. Sai lá do Êxodo, porque Deus ordenou que o povo andasse 2.000 côvados atrás da arca. Está vendo como eles pegaram uma coisa, transformaram em outra e trouxeram aquilo como sendo uma lei? Eles olharam lá no Êxodo. Quantos metros eles andaram 2.000 côvados? Então pronto, isso é uma jornada de sábado. No sábado só vai poder andar 2.000 côvados. Não tinha nada a ver com a lei. A lei realmente, né? Mas eles adicionavam coisas. Então, esses caras, eles eram zelosos. Paulo vai falar que os fariseus, eles conheciam muito, mas eles não aplicavam na vida deles. O próprio sermão vai passar aqui várias vezes dizendo, olha, vocês não praticam o que vocês falam. E Jesus vai dizer para os caras que estavam pregando, olha, esses caras eles falam umas coisas, mas eles não praticam. Esse é o contexto religioso ali. Há um grupo chamado os fariseus. Há um outro grupo que são os saduceus. É isso? Saduceus. Essa galera aqui, gente, eles eram mais liberais, né? Era a turma do liberal. Então, eles olhavam para a palavra, eles eram mais abastados, eles tinham mais grana, né? Eles conheciam muito os romanos, mas eles eram a ala mais liberal. Então, se os fariseus eram os radicais, né? Essa galera aqui eram ou melhor, vamos trabalhar assim, eles eram os tradicionalistas, né? Essa galera aqui eram os liberais, os saduceus. Eles já olhavam e diziam, não, esse cara, eles falam muito, vamos observar somente a lei de Moisés. O que diz a lei? Tudo esses agregados aí a gente não olha. Mas eles eram mais liberais. E eles tinham um problema também. Eles não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam que existia o depois. Está vendo como eles eram mais... Não, a gente vive isso aqui agora. Né? A gente tem que viver como os gregos dizem que a gente vive e observar o que Moisés fala. Entendeu? Mas a gente vai levando, a gente deixa a vida, vai levando. Então eles eram mais liberais do que os saduceus. Desculpa, do que os fariseus. Contexto religioso. Agora vamos avançar um pouco, para eu não me perder aqui no horário. Está dentro do horário, tá? E aí as pessoas não gostavam muito deles. Tá bom? O pessoal lá não gostava muito desses caras. Os próximos são os essênios. Essa galera, eles decidiram, então, fariseus, super zelosos com a lei. Saduceus, galera liberal. Aí vinham os essênios. Quem eram os essênios nesse contexto religioso? Eram os caras que resolveram viver isolados. Eles resolveram, não, vamos ser
ermitão, né? Vamos ser ermitão, vamos viver isolado. Vamos lá para a ilha do... Tem uma ilha aqui, eu nunca lembro, que vive um cara lá que ficou meio... Vocês conhecem essa história? Desculpa, só abrindo um parênteses aqui. Tem um cara que se perdeu e aí ele vive numa ilha aqui, vira e mexe, o pessoal acha ele lá. Então era mais ou menos um louco desse aí que esses caras eram assim. Ele disse, não, nós não queremos saber dos fariseus, não queremos saber dos saduceus, nós não queremos saber dos romanos, não. Nós vamos viver isolado. Porque através do isolamento a gente consegue alcançar o reino, né? Ou esperar o Messias. Então a gente fica isolado aqui. Coisas bem parecidas com alguns que hoje vivem na nossa época aqui, né? Não, vamos viver lá no monte, isolado, não vamos nos misturar com o mundo. Não tem nada a ver. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos tira do mundo, né? Ele roga para que a gente não morra por aqui, nem que o inimigo nos tome conta da gente. Mas ele diz, vocês precisam viver. E esses caras, os essênios, eles formaram uma comunidade isolada. Então você vai observando que você tem vários... Olha só o que eu estou falando, gente. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou colocando e fazendo uma introdução à pregação de Jesus. Jesus vai pregar dentro desse contexto. Pessoas que são zelosas demais com a lei, pessoas que são muito liberais, pessoas que são radicalmente contra a mistura, tá certo? Então, e eles criavam coisas que são muito imitadas hoje. Os essênios a gente vai perceber, sabe onde? No Tibete. Não tem os monges lá que vivem separados, né? Lá na tradição católica, os monastérios, né? Aquela galera que vive lá se machucando, entendeu? Então, esse era esse tipo de gente que Jesus vem trazer uma outra realidade para esses caras. Ele vem dar uma resposta para esses caras. Ele vem dizer, essênios, vocês precisam ter relação, vocês precisam conversar com os outros para poder esse evangelho fazer diferença na vida de vocês. Vocês não podem falar só com quem fala com vocês, ou só com quem trata bem vocês. Vocês precisam ter relações com as outras pessoas. E aí, gente, para finalizar aqui, eles vão falar dos zelotes. E esses caras aqui, eles eram os revolucionários. Eles eram o ISIS, entendeu? Entenderam lá? Eles eram o Estado Islâmico do negócio. Eles eram os caras que queriam vencer pela guerra, pela luta armada. Entendeu? Eles desprezavam os romanos. Eles queriam que os zelotes, eles eram fanáticos mesmo. E era a galera que partia logo para faca, para matar, para guerrear. E eles faziam isso porque eles entendiam que esse seria a forma de restaurar o reino. E que o Messias viria para os dirigir, para os reinar, para os levar essa vitória, né? Então, olha só o contexto que Jesus entra. Então, aí eu até criei aqui uma tabelinha, eu não botei ali, mas eu criei uma tabelinha aqui, depois vocês podem anotar. Que o primeiro grupo eram os fariseus, o segundo grupo eram os saduceus, o terceiro grupo eram os essênicos, o quarto grupo eram os zelotes. Então, quem eram os fariseus? Eles eram os tradicionalistas, como eu falei ainda agora. Né? Eles mantinham a lei, a tradição, e colocavam mais coisas. Se você quiser anotar aí, isso fica bem claro isso fica bem claro, essa tradição, e o contraponto disso, a gente pode observar lá no capítulo 6, versículo de 1 ao 4. Deixa eu ver meu horário. Falta 43. Vamos lá rapidinho, gente. Mateus 6, de 1 a 4. Só para a gente continuar evoluindo. Então, eu vou ler agora. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não terei galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu pai que vem em secreto te recompensa. Eles estavam dizendo, olha, vocês que ficam aí alardeando ou falando, dizendo que vocês cumprem a lei totalmente, cara, isso aí é puro tradicionalismo, vocês fazem isso com um coração muito ruim. O coração de vocês não é um coração verdadeiro. Eu olho para o humilde de coração. É isso que eu quero, não quero que vocês fiquem alardeando que vocês dão esmola, né? Como era o publicano que ficava falando, ou era o publicano que era o simples? Era o publicano, né? O publicano que orava dizendo, meu Deus, né, homem terrível sou. E o fariseu, né,
Essa galera aqui fazia o que lá no canto da esquina? Não, porque eu não caminho 2.000 côvados no sábado. É isso que ele está dizendo. Ó, quando você for fazer alguma coisa, não fica alardeando como esses fariseus. Ele está ensinando aqui Jesus. Por quê? Porque essa era a prática. Esse era o contexto religioso. Né? O judeu que não era fariseu, ele olhava, meu Deus, eu tenho que ser igual a irmã Suame, que é fariseu. Porque olha o que ela faz tudo conforme a lei, inclusive ela, rapaz, é 1 centímetro de barra de saia, ela faz, é com 2, ela leva mais além. Não, Jesus está dizendo, não é isso que eu quero o coração de vocês. E eu estou pregando para vocês e eu conheço o que está no coração de vocês. Então ele está falando isso. Então essa galera que é radical, chuva que é tradicionalista, que mantém somente, eles olhavam somente a lei, Jesus está pregando para esses caras e dizendo, ó, isso aí não basta. E ele vai dizer que ele veio cumprir a lei toda, porque só ele consegue, né? Deixa eu só pegar aqui para bater. Pronto. 16. Mateus 6,16. Nós estamos dentro do sermão, tá? Falando aqui o contraponto de o viver do fariseu com o que Jesus veio pregar no sermão. Então, primeiro ponto, não saiam alardeando. Segundo ponto, para dar um contraponto aos tradicionalistas, é o versículo 16 do 6, que fala do jejum. Eu não vou ler, mas ele fala do jejum e diz o seguinte, olha, quando você jejuar, não fica, eu estou jejuando, né? Eu estou com triste, não. Amigo, sai para o dia, vai normal, porque era isso que os fariseus faziam. Eles observavam a lei. Vocês percebem como há uma linha muito tênue quando você pega o particular, lá do início, eles observavam só aquilo ali, e o restante eles não levavam em consideração. Jesus está dizendo, olha, cara, você quando jejuar, não fica triste não, meu. Fica alegre. Lava teu rosto, toma banho, entendeu? Vai para o dia normal e jejua. Mas esses caras não, eles dizem assim, não, quando você se jejuar, você tem que ficar, eu estou jejuando, ó. Aí o pessoal olha, pô, qual é o seu nome, minha irmã, me perdoe? Janaína. Pô, a Janaína ali é toró. Passa 50 dias de jejum, meu irmão. E aí ela está escrito no peito dela, 50 dias de jejum. Estão entendendo? Era isso que esses caras faziam. E Jesus está indo ao contrário, disse, olha, não, Janaína. O que importa é você e eu. O restante, toca a vida normal. E esses caras não faziam isso aqui. Esse é o contraponto do sermão. E os fariseus não queriam isso. Eles queriam que Jesus viesse e foi, não, vocês têm que cumprir mesmo a lei. Não. Não é esse aqui. Vamos avançar. Os caras modernistas, os liberais lá. Vamos lá no 5,13, que eram os saduceus. Olha só, gente. A galera que é liberal aí. O contraponto de Jesus no versículo 5, verso 13. Ronaldo, lê pra gente, cara, só para não me ajudar um pouco. Cara, era o que acontecia com os saduceus. Lembra que eles são liberais? Lembra que eles não observam? Então eles não salgam mais, não faz mais diferença. Eles estando ou não estando, não faz diferença. Não há mudança. É o tanto faz. Então Jesus está dizendo, não, saduceus. Vocês têm que fazer diferença, vocês têm que salgar. Porque se vocês não fazem diferença, se tanto faz ser grego, tanto ter eu vindo ou não ter vindo, para vocês tanto faz, porque a vida acaba, como os gregos falam, encerra aqui tudo que... Para que vocês estão aqui? Se vocês não são sal, se vocês não salgam, se não há mudança, se vocês não fazem diferença. Ele está botando um contraponto aqui, que as ideias do saduceu, ou aquela ideia daquele grupo religioso ali, não tinha nada a ver com a vinda dele, não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo. Vamos aos separatistas. 5,8. Eu vou ler para ficar mais rápido. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. O que acontece, gente? Não adianta. O que Jesus está dizendo? Não adianta pegar o Tiago e botar lá no Himalaia, lá em cima do Everest, lá no lugar mais alto do mundo, se o coração dele não for puro. Esses caras lá, ó, eles queriam se separar porque eles achavam que se separando eles estariam purificados. Você tem que estar envolvido no meio, mas o teu coração tem que ser puro. Jesus está dizendo isso. Não adianta vocês irem lá para não sei para onde se o coração de vocês não for puro. É isso que ele diz no 5,8. Ele diz, 5,8 de novo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem vê não é quem está fora isolado, é quem está incluído, mas que tem um coração voltado para ele, que é um cidadão com essas características aqui, desse reino. E o último, que são os zelotes, que eram os ativistas, a galera lá do fight, né? A galera da luta. 5,43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás quem? O teu inimigo. Agora, olha o 44. Quem leu o 44? Rapidinho aí.
Pra gente finalizando já. Eu, porém, vos digo. Opa! Eu, porém, Vos digo. termina. Amai vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o judeu lá, os judeus zelotes tendo que escutar isso. O ativista, que era o cara que cortava a cabeça de todo mundo, varava lá os caras com a lança e tal, disse, não. Você aprendeu que era para odiar, para amar quem você devia, quem te amava, e odiar quem te odiava. Eu, porém, vos digo que você deve, inclusive, orar quem te odeia amar quem te odeia e orar por ele. Eu já odeio o cara, eu vou ter que orar pelo cara. Mas é isso que Jesus está ensinando para os zelotes. Dentro desse contexto aí religioso. Então, olha só, você vê como há um contraponto do sermão, do que ele ensina, por tudo aquilo que aquela religião estava pregando naquela época. E Jesus surge nesse ponto aí, gente. E ele rebatia todos os grupos, tá bom? Todos os grupos do que estava acontecendo. E agora eu vou fechar aqui nesses últimos 10 minutos, falar um pouco do pregador, tá? Vou falar rápido, prometo. Nós vamos dividir ele em dois pontos aí. Então, nós sentamos agora lá no monte, rapidamente, dá para ir muito mais além do que eu falei aqui. Nós observamos o que Jesus está falando e agora quem está falando conosco. O primeiro ponto, e eu vou fazer rapidamente aqui, que eu quero tratar aqui, é a forma como ele ensina. Quem pode ler o versículo 1, do 5:1? 5:1, rapidinho. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se... Continua. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Pronto. Jesus sobe ao monte e quem falou aqui? Se assentou. Ele sentou, ele chegou no monte, pegou uma cadeira não, né? Pegou lá uma pedra e sentou. E aí ele começou o quê? A ensinar. Essa é uma coisa, e os estudiosos dizem que é ensino mesmo. Os estudiosos daquela época dizem que os rabinos, eles sentavam para ensinar. Eles não falavam como eu estou aqui em pé, né? Por isso que o pastor vê se senta. Não é isso não. Aqui não é VD. Ele está gravando, né? Não é isso. Mas eles sentavam para ensinar. Então, é diferente para o judeu quando era ensinado de forma em pé. Quando se sentava, e é interessante isso, eu estava lendo, fazendo uma pesquisa, eles levavam isso a sério mesmo. Quando o cara senta, é que ele vai ensinar alguma coisa que é verdade, vai parar ali para ensinar um negócio que é... Quando ele está, ele não tem compromisso. Eles dizem que quando ele senta, e aí depois vocês podem procurar nas pesquisas que vocês vão fazer, diz que quando o cara senta, ou o rabino, ou aquele que vai ensinar, sentava naquela época, eles dizem que aquilo é uma coisa ex-cátedra, né? O cara senta e vai ensinar mesmo, é igual... E aí a gente faz uma comparação, está gravado, mas... É uma forma errada, é igual quando o Papa lá senta para falar as coisas, entendeu? Se vocês forem fazer uma busca, aí todo mundo toma aquilo como sendo uma verdade. Então, quando Jesus senta e começa a ensinar, tudo que ele vai falar e tudo que está escrito aqui é verdade. É verdadeiro. E aí eu vou falar ali, da natureza do pregador. Quem era Jesus? Tem um nomezinho que a gente associa e que eu acho que é lá da profecia, salvo engano de Isaías, eu não lembro se é Isaías ou Daniel, que ele é o Emanuel. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus. Cara, quem estava pregando era Deus. Deus estava pregando. A natureza dele era só essa. Deus. Deus estava falando tudo aquilo ali para aquele povo. Vocês têm noção que Deus estava até arrepia, né? E tal, mas assim, ele estava falando para aquele povo, ele está falando para a gente hoje. Esse sermão ele é super atual, porque ele fala para a gente hoje. Ele fala agora. A gente acabou de ler. Tudo isso que ele está falando é a mais pura verdade, porque ele está sentado ensinando. Ele está dizendo, os cidadãos do meu reino, eles têm essas características aqui. Eles amam quem odeia, eles não adulteram, eles são bem-aventurados porque eles são humildes de coração, eles sabem que eles dependem de mim. Eles são o quê? Eles são mansos. Essas características não são aquelas características daquela galera que a gente falou ainda agora. É isso que eu quero que a gente pense aqui um pouco. Então, a natureza do pregador era Deus, gente. Gente, a gente, assim, é muito bom esses momentos, porque a gente pode parar um pouco e pensar um pouco. Quando Jesus vai ser preso, gente,
ainda falando da natureza dele ali, eu acho que no Evangelho de João, quando vão prender Jesus, e aí ele pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? E ele diz assim, o quê? Eu sou. Só que ele fala, eu sou como quem fala, como Deus falou lá como Moisés. Eu estava dando uma lida nisso. Yahvé, né? Cara, nessa hora, o que acontece com os caras? Os caras caem tudinho, mano. Depois vocês podem procurar. Vocês entendem quem está pregando? É esse Deus aí. E diz assim, eu sou. Quando ele fala, Yahvé, meu irmão, os guarda tudo caem. Já pensou? Porque é Deus falando. E é esse mesmo Deus que todo mundo cai quando ele fala santo, perfeito, soberano, que está pregando esse sermão. Então, a gente só... por que eu vou observar ou pensar, Gabriel, em ler o sermão todo, o versículo? Porque o Célio está falando, não, meus irmãos. É porque quem está pregando esse sermão é Deus. Emanuel. Yahvé está pregando. Esse mesmo que quando fala, todo mundo cai. É aquele mesmo que... Eu tenho um autor, cara, que ele é muito... Nosso Deus é muito santo, ele é muito soberano. Tem um autor que diz o seguinte, sabe por que diz que todo joelho se dobrará? Toda língua confessará que ele é Deus, porque é o seguinte, quem não quiser, ele vai quebrar o joelho e vai dobrar. Vocês têm noção disso? Da santidade de Deus? Não adianta tu querer que fizer, não. Ele quebra e o cara ajoelha, porque ele é santo. Esse mesmo Deus santo, esse mesmo Jeová santo, esse mesmo Yahvé santo que está proferindo essas palavras. Encarnado. Que veio aqui, que sabe, e que conhecia e sondava os corações daquelas pessoas. Ele não estava falando aqui, como eu, Sérgio, que não sei o que passa na mente, vou pegar aqui alguém que não esteja aqui, da Edilene, que está lá em casa. Não é isso, né? Eu vou mostrar para vocês o sermão do mundo. Não, ele estava pregando, conhecendo o coração, porque ele é Deus. Então, a natureza do pregador e o porquê nós observarmos esse sermão com mais detalhe, não é porque eu estou falando, o Sérgio contou umas histórias bem legais, falou dos zelotes e tal. Não, o foco não é esse. O foco é olhar para o sermão e pensar quem está falando. E a partir daí entender que quem está falando é o nosso Deus. Santo, soberano, maravilhoso, justo. E aí a gente começa a perceber o porquê que a gente precisa observar com mais atenção esse sermão, tá bom? E aí, eu vou traçar aqui rapidinho o caráter do pregador, né? E aí, por isso que eu falei que vou finalizar, porque lá no 7:28. 7:28 e 29. Quem pode ler, a gente já vai orar e já vai para terminar. Então, 7:28, Mateus 7:28. Olha só, gente, o caráter do pregador. Ele ensinava como quem tem e não como aqueles caras que pregavam naquele tempo. Jesus tinha autoridade. Ele ensinava uma doutrina. Uma doutrina. Mas ele ensinava a doutrina, que é o que fazer, e aí depois ele ensinava como fazer. Ele não ensinava como os caras que só colocavam lei, Não, ele dizia assim, olha, sigam isso aqui. Ele tinha autoridade. O caráter do pregador, de quem estava pregando, e que tinha autoridade para falar tudo aquilo que estava sendo falado. Ele não falava, e não há, eu acredito dessa forma, nem o exagero aqui. Ele não está falando isso como algo que talvez não seja inatingível. Não está exagerando, não. Quando ele diz, vocês precisam amar aqueles que vocês odeiam, né? Não há exagero. Porque ele sabia que era possível, porque ele veio aqui e sabe as dificuldades que nós temos. Mas principalmente, ele sabe que nós podemos observar e aplicar na nossa vida cada dia mais o que está sendo escrito aí nesse sermão, porque ele está conosco. Então, a intenção essa manhã é justamente essa, é mostrar, olha, há um ensinamento aqui que ele é válido para qualquer tempo, seja hoje ou para o futuro, antes da vinda do nosso Senhor, ou da nossa partida para o reino, esse reino que ele inaugura aí. Mas há relevância para hoje, Roberto. Há relevância para agora. Entendeu? Não são somente, Jesus pregou um sermão lá no monte, lá 2000 anos atrás. Não. Ele pregou um sermão lá que reflete, reverbera e precisa falar nas nossas mentes hoje.
Então, a ideia aqui nessa manhã é justamente essa. É só uma introdução, gente. Tem compêndios e compêndios. Tem o livro do Jones, tem os sermões das bem-aventuranças do próprio Spurgeon, tem o do John Stott, tem vários sermões já na própria internet que falam sobre isso, quem quiser pesquisar mais um pouco. Mas, assim, a ideia aqui não é só trazer isso para o intelecto, mas é aquilo que a gente falou lá, é causar mudança nas nossas vidas. É a gente realmente atacar essa cultura de hoje. Com a contracultura que é o Evangelho. Modificar o que o pastor sempre fala, né, da nossa visão de todo, né, da nossa cosmovisão aqui, de como nós olhamos isso hoje e como realmente nós precisamos olhar. Então a intenção aqui essa manhã, meus irmãos, foi justamente essa, trazer um panorama muito superficial sobre o sermão. E aí depois, quem sabe, em outras oportunidades a gente poder, quem sabe, olhar as bem-aventuranças, olhar a parte do amar o inimigo, né, o particular. Mas nós precisamos partir do geral, tá bom? Vamos orar para a gente terminar nessa manhã? E aí eu convido, não esqueçam, se vocês puderem, leiam os 5, 6 e o 7 todo, tá bom? Deus, muito obrigado, ó Pai, porque Tu cuida da gente, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque Tu é um Deus bom, soberano, Tu é um Deus Deus, Tu é um Deus que reina sobre nós. E nós sabemos, ó Pai amado, que nós não somos desse mundo, ó Deus, mas estamos aqui como peregrinos, ó Pai. Que nessa nossa passagem aqui, Senhor, que Tu possa nos ajudar, ó Pai, a observar esses Teus ensinamentos, observar a Tua voz falando através da Tua palavra, e que essa voz, ó Deus, ecoe nas nossas mentes e que haja mudança nos nossos corações, que haja uma resposta, ó Deus, com atitudes, não porque essas atitudes nos levem a ser cristãos, ó Pai, mas porque nós somos cristãos e nós precisamos observar tudo isso que a Tua palavra e tudo isso que Tu nos ensina através desse sermão, Senhor. Cuida da gente no restante desse dia, olha por nós no culto dessa noite, leva-nos, ó Deus, em paz e guardados até as nossas casas. Muito obrigado já, ó Pai, pelo alimento que vai nos sustentar, ó Pai, mas que a gente possa, ó Pai, a cada dia buscar nos alimentarmos mais da Tua palavra, Pai. Não somente de uma forma superficial, ó Deus, mas observando dia após dia esses Teus ensinamentos, esses princípios que são tão importantes para as nossas vidas. Cuida da gente, ó Deus, muito obrigado por cada pessoa que pôde chegar aqui, cuida do nosso pastor que não está aqui entre nós, dá, ó Deus, saúde àqueles que estão, ó Deus, quem sabe adoentados, acamados, olha, ó Deus, pela recuperação da Nara, olha, ó Deus, pela recuperação daquele irmão, do filhinho do pastor, ó Deus, que está passando por uma situação de saúde tão difícil, olha, ó Deus, por aqueles nossos irmãos, ó Deus, ao redor do mundo que estão sendo perseguidos, liberta, ó Deus, os que estão aqui também, muitas vezes perto de nós, das cadeias do inimigo, ó Deus, e nos dá, ó Deus, cria em nós, Deus, cada dia mais vontade de buscar e seguir o que Tu nos ensina. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, bom almoço, graça e Salvador Jesus Cristo.